Olá, sejam bem-vindos. Somos TPM, o podcast. Eu sou Martina Vasconcelos, professora de Educação Física e triatleta amador. Oi, meu nome é Márcia Magalhães, eu sou servidora pública e sou triatleta amador. Oiê, eu sou Thaís Prando, personal trainer, triatleta amadoríssima. Quer falar? Pode falar. E nossos apoiadores de hoje são Evolution, Nutrição Saudável, Life Cycle e Lapage. Tem mais alguém? Tem sim, tem o Daniel aqui do Estúdio Atlético, que tá liberando esse estúdio lindo aqui pra gente gravar em Jurerê durante a prova do Ironman Brasil. Vai vendo tão chique, né? Tão chique. E estamos mais chique ainda, Olha porque só. hoje estamos aqui com ninguém mais, ninguém menos do que Gerson Leite. E a gente batalhou pra ter o Gerson aqui, ficamos com medo dele não conseguir aparecer, mas graças a Deus ele separou um horarinho pra nós. E Gerson Leite não é nada mais, nada menos do que a referência em fisiologia do esporte aqui no Brasil. Claro que é! Seja bem-vindo, Gerson Leite! Senhor. Obrigado pelo convite. Eu já assisti alguns episódios, achei bacana Que legal. e estamos aí. Vamos lá. Conta um pouquinho pra gente da tua história, do teu currículo, como é que tu chegou no triatlon. Quando era criança, assim como muitas crianças brasileiras, eu era fissurado de futebol. Sim. Eu joguei futebol por muitos anos e tentando ser atleta de futebol e tudo mais. E uma das coisas que eu fazia muito era ir de bicicleta para o treino. Então a bicicleta era meu meio de locomoção. E quando eu passei a jogar menos futebol, eu passei a andar mais de bicicleta. Mais de bicicleta, na época, década de 90 e poucos, né? A gente já via aquelas revistas com os triatletas, Leandro Macedo, Alexandre Mazan, Fernanda Kelly, toda a turma aí, Marcia Ferreira e tal. Só que eu não nadava, né? Até hoje eu nado mal, mas eu nadava pior, né? Na época. E aí lá com uns 15, 16 anos, assim, eu descobri que eu tinha asma, então eu comecei a fazer natação por causa disso. Já gostava de bicicleta e eu corria, só que eu sempre fui muito mais rápido, muito mais veloz do que resistente. Então eu tive que fazer uma adaptação, eu treinei muitas vezes para 100 metros rasos, meu irmão foi campeão paulista de 4 por 100 metros e tudo. A gente é uma família de pessoas rápidas e poucos resistentes. Sim. Então tive que fazer uma adaptação para começar a correr mais longa distância e tudo mais, até me apaixonar por triatlo e aí fazer o curso de Educação Física lá na Unesp, em Bauru. E a partir daí eu passei a estudar triatlo full time, né, de forma assim, apaixonado mesmo pela... Você foi estudar o triatlon e também era triatleta. E aí comecei a fazer triatlon mais na faculdade para competir mesmo. Sim. Eu estava no terceiro ano, estava começando o terceiro ano da faculdade, então assim, não sabia nada. E acabou que um grupo de triatletas na cidade de Bauru caiu no meu colo. Falou, pode treinar esses 10 atletas. E aí eu falei, puta, agora eu tenho que saber mesmo o que eu tenho que fazer. Então foi uma super oportunidade numa academia chamada Nadart lá, que existe até hoje, né? O pessoal me deu a oportunidade, Elisa e Native, que eram os donos lá, não sei se ainda são. E eu falei, agora eu tenho 10 pessoas para treinar, então eu tenho que saber o que eu vou fazer, né? E o bacana é que uma das pessoas desse grupo, ela faz triatlon até hoje. É a Fernanda, ela vai fazer o Ironman aqui. Que massa! A Fernanda Caio vai fazer o Ironman aqui, então assim, não treina mais comigo, obviamente, mas vai fazer o Ironman, faz o Ironman direto, já foi pra Kona, assim, tá Olha super só, boa. gente. E Esse comecinho pequeno, Gerson. com esses atletas foi em 2003, então esse ano faz 20 anos que eu trabalho com triatlo. Sim. E então eu estudava assim, como em Bauru e na região não tinha ninguém que trabalhasse com triatlo, eu não tinha referência. Então a minha referência era artigo e livro. Livro, no Brasil tinham 2 livros que eram traduzidos, do Brental e o outro do Edmilson, acho que Batista de Carvalho, que é um carioca. Depois teve um outro livro, também dado um cara de Santos. Então eu fui ler esses livros e fui ler os artigos que tinham. Era muito interessante na época porque a gente estava ali meio que no começo da internet, da gente conseguir ver site, aquelas coisas. Então as bibliotecas não
os artigos científicos, a maioria deles não eram PDF, era tudo revistas impressas. Então, a biblioteca da Unesp, lá de Bauru, não era uma biblioteca tão grande, só que eles tinham um serviço chamado Comute, que você ia na biblioteca e falava assim, olha, eu preciso desse artigo. Sim. Aí a bibliotecária, ela fazia contato com todas as bibliotecas do Brasil. Tem aqui na Federal de Santa Catarina, tem um artigo, tem a revista. O pessoal daqui fazia xerocava, mandava via correio. Olha só. Aí a biblioteca recebia, me avisava. Que legal. Aí eu ia lá, pagava a taxa lá, e aí conseguia ter um artigo. Então, eu fiquei tão fissurado nessa coisa de, não tem referência, tem que estudar. Eu acho que até 2005, 2006, assim, mais ou menos, eu tinha lido praticamente 90% dos artigos que existiam sobre triatlo. Para consumir, porque eu não tinha referência. E depois fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal, mas o começo foi por aí. Fui fazer prova para... Aquela coisa, você tem que fazer prova para entender o que acontece. Então, fui fazer prova, fui conseguir competir, né? O Gerson é da época da Barça do triatlo. Eu só perguntei isso. Tem algum livro para ter? Nossa, poderia sim, né? É um projeto, assim, tem muitos projetos, mas um dos projetos é um livro. Já participei da construção de um livro sobre triatlo, que foi feito na especialização em triatlo da Unicamp. Então, os TCCs dos alunos viraram capítulos de livros, e eu orientei 4 TCCs na época, e 3 viraram capítulos, né? Então foi bacana. Tem um livro que é um compilado desses estudos, que eram acho que uns 50 alunos assim na pós-graduação, e os melhores trabalhos viraram um livro, né? Então foi bacana. E você está competindo ainda ou não? Não, faz tempo que eu não. Treina uma bikezinha de vez em quando que eu vejo. O meu Strava tá ativo, né? Mas mais uma coisa assim, marido, pai, né, treinador, fisiologista, professor de cursos, de pós-graduação e tal, e ainda gestor da minha empresa, né, empreendedor, então é muita coisa para fazer. Então não dá para fazer um treino sistematizado como a gente gostaria de fazer. Sim. Então a minha estratégia em São Paulo, eu vou pedalando até o meu trabalho, eu volto pedalando até a minha casa. Sim. Tem sido isso. Ô Gerson, e o que te levou a ser fisiologista mesmo do exercício? Do esporte? Quando eu comecei a ler esses artigos, e eles se ligavam muito com a fisiologia. Então a fisiologia era a base do treino do triatlo, né? As pessoas falam muito que não tem muita ciência no triatlo e tal. Desde a década de 80, o primeiro artigo sobre triatlo é de 1984. Então assim, tem ciência no triatlo há muitos anos, né? Só que é de difícil acesso, não é de fácil acesso. Eu tive que fazer essas coisas do Comute por milhares de vezes. A mulher da biblioteca me chamava pelo nome. Fui queridinha. Lá vem. Eu tinha uma caixa sim de artigos de triatlo, né? Então é de difícil acesso. Então, e a grande maioria deles, o link principal é a fisiologia, porque quando a gente fala de esporte de endurance, longa duração, não é um esporte de extrema técnica, né? Como, por exemplo, a ginástica artística né? Não é um esporte de extrema tática, como, por exemplo, o basquete, o vôlei são, né? Então, é um esporte de muita condição física. Sim. A sua condição física tem que ser melhor do que a dos outros, né? Basicamente. Então, você tem que estruturar o treinamento e uma recuperação e uma nutrição de uma forma que você vá otimizando esse corpo. E isso é pura fisiologia. Então, sim, legal. Essa era a pergunta que eu ia te fazer, porque nem todo mundo que está assistindo a gente sabe o que é a fisiologia do esporte. Então, eu queria que tu, de repente, explicasse em palavras mais simples, assim, para a galera entender o que é a fisiologia do esporte. A fisiologia em si, né, é a área dentro da área biológica que estuda o funcionamento do corpo. Sim. Então, a gente tem dividido em fisiologia humana, que é como funciona, por exemplo, o intestino, como funciona os rins, como funciona o coração, o pulmão e assim por diante.
a fisiologia do exercício, ou seja, como esses sistemas funcionam fazendo exercício, quais alterações acontecem nesse corpo quando ele vai para o exercício, e a fisiologia do esporte, que aí é dentro do esporte, pensando em funcionamento otimizado, como que aquele corpo pode ser otimizado para praticar esse esporte da melhor forma possível. Perfeito. Então a gente tem essas 3 fisiologias e, obviamente, para entender de fisiologia do esporte, você tem que entender de fisiologia do exercício, e do exercício tem que entender de fisiologia humana. Sim. E aí tem as sub-áreas, anatomia, biologia, química, uma série de outras coisas por trás. Então, simplificando, Com certeza. fica claro? Ficou claro. Todo mundo entendeu, com certeza. Ô Gerson, e o que especificamente da fisiologia do esporte que a gente precisa melhorar para melhorar no triatlon? O que a gente pode trabalhar? Algumas coisas são importantes. Tem uma revisão, olha que bacana, uma revisão científica sobre triatlon. A primeira revisão científica é de 1989. Olha. Ou seja, já tinha tanto artigo que conseguiram fazer uma revisão científica sobre triatlon. E nessa revisão, que são de médicas americanas, né? A Bertolli e Douglas, lá dizia o seguinte, que são coisas que funcionam até hoje. Olha, quanto mais longa é a prova, mais esse corpo tem que estar otimizado para permanecer em exercício por muito tempo. Então tem que ter a intensidade certa para que você não fadigue antes e nem sobre energia. Então a gente tem que entender, aí linkando o que a gente faz hoje, zonas de treino. Né? Então, o que os caras falam lá na década de 80, hoje a gente traduz como zonas de treino. Sim. Olha, sua zona de treino 1 é essa, sua zona de treino 2 é essa, 3 é essa, 4 é essa, 5 é essa. E cada uma delas você vai ter uma fadiga mais longa ou mais curta. Né? Então, se eu for fazer em zona 5 vai durar 5, 10, 15 minutos no máximo, a pessoa tem fadiga. Qualquer ser humano, campeão mundial, ocidental. Né? Outros pontos importantes ali adaptações que acontecem no corpo, especialmente adaptações pulmonares, cardiovasculares, que envolve o coração, envolve vasos e microartérias que vão para o pulmão e vão no músculo, né? E adaptações musculares, que são adaptações enzimáticas, bioquímicas. Então, se a gente pensar uma adaptação fisiológica, uma adaptação no pulmão, coração e músculo. E para que isso funcione tudo bem e consiga se adaptar a longo prazo, eu preciso de nutrição ajustada. Preciso de energia, preciso de alimento, preciso de água, preciso de sais, né? Então tudo isso vai linkando uma coisa com a outra para que a gente consiga otimizar aquele treino, aquela recuperação, aquela sequência de treinos, ou mesmo uma prova longa como o Ironman, que a pessoa nada, depois pedala por horas e horas, depois tem que correr por horas e horas. E pra gente melhorar tudo isso, tá dentro das zonas de treino, certo? Tá dentro das zonas de treinos. Primeira coisa que eu queria que você explicasse porque assim, fazer um treino em Z5, né, Z4, todo mundo gosta. Mas o Z1zão, eu adoro bike Z1. Melhor coisa quando tá lá na Bike Z1, vou lá pro aeroporto tomar um café e volto. Eu só queria ter treino Z1 bike. Mas queria melhorar, né? Mas queria melhorar, só no Z1. Explica pra galera, ô Gerson, por que fazer um treino Z1? Vamos pensar que o nosso grupo, vou fazer uma analogia para quem feito e tem gostado, né? Vamos pensar que a gente tem uma caldeira com aço derretido. Essa caldeira derrete, despeja esse aço numa canaleta e esse aço vem e chega aqui, tem 4 moldes para fazer ferramenta para consertar a bicicleta. Tá? 4 moldes. E eu tenho 2 pessoas para tirar as ferramentas já prontas e para descer mais aço com aqueles mesmos moldes. Se você fica treinando em alta intensidade, zonas 3, 4, 5, você fica jogando bastante aço ali e esses caras têm que ir tirando o máximo possível que ele consegue. Tem hora que ele não consegue, você vai fadigar. Quando você treina em zonas baixas, as zonas baixas elas geram adaptações muito específicas e exclusivas. Então, a gente só tem algumas adaptações quando a gente faz treinos em baixa intensidade.
o que a gente chama de, por exemplo, angiogênese muscular, que é você criar novas microartérias para irrigar aquela região do músculo. Sim. Né? E se eu tenho mais microartérias para irrigar aquele músculo, eu consigo ter mais sangue ali, mais oxigênio ali, mais nutrientes ali. Se aquele músculo está treinado, ele consegue extrair mais tudo isso e produzir mais energia. Se ele produz mais energia, você anda mais rápido, você pedala mais forte e você corre mais rápido. Sim. Basicamente isso. Voltando para a analogia do aço, então se eu faço vários treinos de zona 1 e zona 2, né? Às vezes a quantidade que cabe na caldeira é a mesma. A quantidade que cai na canaleta é a mesma. Só que na hora que a gente olha para as 4 formas que eram anteriores, agora tem 6, agora tem 7, agora tem 8. Então eu consigo produzir mais ferramentas. E ao invés de ter 2 caras tirando, tem 3, tem 4, tem 5. Então todo o processo fica otimizado porque eu tenho mais locais para entregar o aço e mais gente para tirar essas ferramentas prontas. Que no caso seria essas microartérias e nossas mitocôndrias. Sim. Por que é tão difícil a galera gostar desse Z1, Z2 e... Porque a sensação do treino Z1 é que você acabou o treino e você não treinou. Basicamente, não tem cansaço. Sobrou. Nossa, treinei, mas... Né? E a sensação em zona 3 e 4 é aquela sensação que você... tô vivo. Nossa, treinei, tô vivo. Fiz um treinão, tô vivo. Então essa sensação do tô vivo, ela é gostosa. Pra quem gosta. Não, né? Pra quem gosta. Porque tem gente que não gosta. Tem gente que curte. E tudo bem, tem gente que não gosta, tudo bem. A gente só precisa entender quem é que gosta mais de um jeito e quem gosta mais do outro. Mas a sensação dessa zona 3, 4 e 5 ela é uma sensação, treinei hoje. Tô feliz aqui. Tenho produzir substâncias, as tais exercinas, né? Que me geram um puta bem-estar. Só que na zona 1 também faz isso. Só que eu tenho que fazer um treino mais longo, né? E talvez a intensidade que tudo isso é produzido não é tão grande. Então a pessoa termina e fala assim, não treinei. Não, esse treino tá muito fácil, eu vou dar uma aceleradinha aqui. Né? Um pouquinho, Ô Gerson, e assim, tem as zonas de treino. Alguns treinadores colocam pra gente, né, pra cada uma zona de treino ali um range, tipo, tua Z1 é daqui a aqui, Z2 daqui a aqui, né? E alguns treinadores só colocam treina em Z1, treina em Z2, tipo assim, você vai ter a tua percepção do esforço nas zonas. Dentro da tua visão, você trabalha com essas duas zonas, você acha legal trabalhar essas duas zonas, essas duas formas, ou você prefere, prefiro que o atleta trabalhe dentro do range ou trabalhe na percepção? A gente, quando vai prescrever treino, a gente tem 3 coisas que são importantes, né? A resposta fisiológica, por exemplo, a frequência cardíaca daquele treino. A resposta mecânica, que eu falo mecânica, mas por exemplo, a potência na bike, o pace na corrida, né? O ritmo na natação, né? E a questão perceptiva. Cada um vem de um lugar. Cada um me mostra algo diferente do que está acontecendo ali. Então, eu particularmente, eu estudei muito percepção de esforço no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, junto com questões fisiológicas e questões mecânicas. Então, eu não gosto de separar as coisas, ou um ou outro. Eu gosto de usar os 3 juntos. Então, acabou o treino, de 0 a 10, quanto é? Foi 7, e eu montei um treino que era para ser 3, alguma coisa está errada. Aí eu olho para a frequência. Um exemplo, era para ser 130 e foi 145, alguma coisa está errada. Mas eu cumpri o pace. Então, a questão mecânica está ok, mas a percepção não está, a frequência não está. Se eu for só pela mecânica, eu já perdi essas informações. Se eu for só pela percepção, às vezes eu perdi também essas outras informações. Então, eu gosto particularmente de mesclar tudo isso. Mas você passa, por exemplo, um treino só em percepção? Tipo, hoje você vai fazer só na percepção? Eu evito fazer isso, porque eu tento sempre juntar as 3 coisas. Porque eu, por exemplo, dar um exemplo assim, eu correndo, eu sou muito dependente do relógio.
Se eu tô numa prova, eu não consigo, tipo, esquecer o relógio, já vou dar meu máximo. Eu sei mais ou menos qual é meu pace, então eu fico olhando e falo assim, essa prova eu consigo fazer no pace mais ou menos aqui, se eu conseguir fazer menos, beleza, senão não. Mas se eu não tiver relógio, eu fico completamente perdida. Esse é um problema que eu vejo quando a gente treina pouco a percepção do atleta. Eu gosto muito dessa coisa, olha, liga o relógio, mas não olha. Vai na tua percepção, sente teu corpo. Um exemplo aqui, né? Eu trabalho com o Fernando Toldi e no Ironman de Cozumel do ano passado, que ele foi terceiro, ele chegou a ficar em segundo por boa parte da maratona e acabou ficando em terceiro no final da prova. No começo da bike, o Garmin da bike dele apagou. Então a referência de potência, zero. De tempo também, de pedal, zero. Então ele foi na percepção do corpo dele, que é uma coisa que ele está acostumado, né? Pedalou acho que para 4h14, poderia ter pedalado mais rápido? Sim, se tivesse um medidor ali, talvez ajudasse ele a pedalar um pouco mais forte. Que foi, por exemplo, ele chegou, se eu não me engano, a 3 minutos do campeão. Olha só. Que era o terceiro do mundo, que é o Ditlev. E ele chegou durante a maratona a estar 2 minutos do Ditlev. Olha só. Então, esses 3 minutos na bike, ele tinha condição física de fazer mais forte, essa era a prova que dava para vencer. Sim. Então, mas assim, são coisas da prova que acontecem, e ele foi na percepção, foi no que deu, e deu também um ótimo resultado, foi o terceiro lugar. Sim, né? sim. Que levou ele a terminar o ano passado, acho que 51 do ranking mundial. Ô, Jéssica, mas como é que tu faz com os teus atletas, né, para mensurar essa percepção do esforço, né? Porque assim, hoje a gente tem medidor de potência, tem um relógio, o Garmin, esses dados objetivos são fáceis, mas esses subjetivos, como é que tu fazes com os teus atletas? Na avaliação que eu faço uma avaliação com todos, avaliações fisiológicas, eu pergunto a percepção o tempo todo. A gente faz alguns treinos chaves, eu pergunto a percepção. Nos treinos chaves. E o cara, quando ele termina o treino lá no treino Pix, lá tem onde você põe uma pontuação de 0 a 10. Sim. Então, na pontuação de 0 a 10 é onde ele faz a percepção dele para aquele treino. Todos os treinos. Eu peço isso, nem sempre aparece, né? Mas eu peço isso, nem sempre aparece lá 100%, mas eu sempre peço só, põe a pontuação que eu preciso saber, né? Desculpa, por favor. Não, Dentro dos exames que você faz medição de lactato? Faço consumo de oxigênio, medição de lactato, eu faço teste do suor, eu faço análise de glicemia em treino. Então eu tento entender a frequência cardíaca, a própria percepção de esforço, isso em laboratório e isso em campo. Para os atletas amadores, o quanto você acha válido um atleta buscar esses exames? A pessoa que está focada em treinar corretamente, com números, com detalhes, eu acho interessante fazer. Eu quero performance, vamos fazer. Não, eu quero saber o que eu vou fazer e por que eu vou fazer, vamos fazer. Não, eu treino mais para terminar a prova, uma coisa tranquila. Faz um check-up sem ser os testes de performance que tá ok. Check-up é importante. No início do ciclo. Check-up uma vez por ano resolve. Né? Os outros tipos de teste, aí os próprios treinadores dos atletas, eu recebo muitos atletas para fazer avaliações de outros treinadores, mas os próprios treinadores fazem os testes de campo, que são bons testes também. Sim. Ele te entrega menos informação do que o teste no laboratório, mas te entrega informação para treinar a pessoa. Então, os treinadores fazem os testes deles ou puxam dados dos próprios treinos para mexer nas zonas, né? FTP. Isso. Então, para a pessoa que não quer, assim, não quer performance, não quer Estressar com isso. tudo bem, faz o teste de campo, resolve e treina. E os treinadores, a maior parte, dentro da sua experiência, assim, a maior parte dos treinadores hoje, você acha que eles estão aptos a receber essa quantidade de informações desses exames e conseguir aplicar? Ou mais ou menos? Eu estou nesse caminho há um bom tempo, né?
Desde 2010 eu trabalho como fisiologista. Então são 13 anos trabalhando como fisiologista, fui da Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpico, de natação paralímpica, dos triatletas da Seleção Brasileira e tal. Então o que eu fui enxergando nesse caminho todo? Eu preciso traduzir o máximo possível das informações para o cara que vai receber. Porque eu que fui fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, fui estudar que nem um louco lá, né? Para entender essas coisas com detalhe do detalhe do detalhe. E o cara que é especialista no treino, né, o cara que está ali na prática, no dia a dia, se eu entregar isso mastigado para ele, ele faz bem. Então, eu procuro deixar o mais mastigado possível. Então, eu já mando uma sugestão de zonas de treino para o atleta, para o treinador. Nem sempre eles precisam usar isso, eles podem usar outras, mas eu já mando uma sugestão. No e-mail que eu mando, normalmente, quando eu vejo que tem necessidade, eu sugiro algumas coisas. Olha, eu sugeri uma mudança no peso, eu acho que o treino, talvez, nas tais zonas, a gente pode focar agora, que vai ser legal para tal prova que você vai fazer. Vamos mexer na ingesta de líquidos por hora, porque vai ser importante para a pessoa não perder performance. Então, uma série de coisas que eu consigo enxergar nas avaliações, que eu envio tudo mastigado. O mais mastigado possível. Sim. Porque... Então, Gerson, e para os teus atletas, como é que tu faz o planejamento do treinamento para o triatlo? Eu trabalho assim muito... Obviamente, a gente tem uma programação, né, em cima disso, mas a gente conversa muito. Então, eu até trabalho com pouquíssimos atletas, por fazer muitas coisas também, mas pela forma que eu gosto de trabalhar, eu tenho que ver quase tudo de todo dia das pessoas. Sim. Então eu não consigo dar conta de muita gente. Eu já tive assessoria esportiva há anos e anos atrás. Hoje eu não tenho e não quero ter. Né? Avisando a galera que vai mandar. Mas então eu acabo muitas vezes mudando a programação por conta do feedback do atleta. E faço, por exemplo, hoje eu trabalho muito integrado com o médico do esporte. Então tem o João Lombardi e a Gabriela Togni, que são 2 médicos lá da Unifesp de São Paulo. E eles trabalham na minha equipe e eles atendem os meus atletas. A gente faz muito exame de sangue também, por 2 questões, né? Uma, o meu monitoramento de carga de treino mesmo dos meus atletas. Então, para mim é importante saber como é que está internamente essas pessoas. Por exemplo, a Mariana, a gente já ajustou bastante coisa esse ano a partir dos exames de sangue que ela fez. A gente foi ajustando, né, algumas questões. Durante o ciclo. Vai fazendo vários testes, vários exames. Isso. E até mudança de treinamento, né? Então agora, pré-Ironman, vou fazer o último exame de sangue para ver se eu aperto mais um pouco ou se eu tiro o pé. Sim. Então, a gente consegue ter também esse contexto não só de conversar todo dia, porque às vezes a pessoa fala assim, eu estou bem. Aí no dia seguinte vai fazer um treino e não faz, não entrega o treino. Sim. Então, porque tem questões, por isso que a percepção às vezes é perigosa. Porque a pessoa ela acha que ela está bem ou ela mente para si próprio e externaliza isso para você. Tem muitas coisas envolvidas aí na percepção, né? Às vezes a percepção ela não está correta. A minha percepção horrível. Ela não quer, por exemplo, se ela falar que ela está cansada, eu vou diminuir o treino no dia seguinte ou da tarde. E aí a pessoa já internaliza isso. Não, eu não quero diminuir. Eu quero fazer esse treino aqui, então eu não vou falar nada. Isso é uma perguntinha que tem aqui para ti. Em todos os lados, né? Não, se as emoções, se elas influenciam, né, na fisiologia. Absurdamente. Que legal. Eu fiz um post ontem sobre a questão emocional do atleta. Porque hoje eu não estou com nenhuma psicóloga do esporte na equipe, assim, mas eu gosto muito, a minha orientadora de doutorado, eu comecei o doutorado como fisiologista e terminei meu doutorado com uma psicóloga do esporte me orientando, né? Que é a Regina Brandão, que é psicóloga com várias medalhas de Olimpíada, campeã de Copa do Mundo, assim, uma pessoa extremamente competente na psicologia do esporte, né?
Então eu pude aprender muito com ela, né? Durante esse doutorado e ver como oscila as emoções, como a oscilação das emoções das pessoas influencia diretamente no treino. Um exemplo, na véspera das Paralimpíadas de Londres, 2012, eu trabalhava com um atleta da Seleção Brasileira de Atletismo Paralímpico, com 2 atletas, um da natação paralímpica e outro do atletismo paralímpico. E dentro do meu monitoramento vai um monitoramento psicológico. Porque o cara responde algumas perguntas, são perguntas que eu posso fazer, que é um questionário, e dali eu tiro estados de humor e eu posso trabalhar, eu posso entender algumas coisas a partir do estado de humor. E um dos atletas, o estado de humor estava meio diferente. Eu falei, pro treinador, conversa com ele, o que está acontecendo? Aí um dos atletas estava se separando, na véspera da Paralimpíada. Nossa. Para piorar, ele engravidou uma outra mulher. Meu Deus, aquele rolo. Bastante, né? Nossa Senhora. Então, assim, foi um caos Nossa. pré-Olimpíada ali, Paralimpíada. E um outro atleta, a gente estava eu não fui junto com os atletas, mas eu dava lá na universidade, era difícil sair pra caramba, mas eles estavam fazendo um treino de altitude na Espanha, antes de ir para Londres, e o estado de humor do atleta estava muito diferente. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa, conversa com ele, senta com o cara um dia, faz uma reunião, vê o que está acontecendo. O cara estava lá na Espanha, o irmão dele estava dando problema para a família dele aqui no Brasil. O irmão estava envolvido com droga, não sei o que, com dívida, com traficante, E isso estava refletindo Ele no lá cara, com a lá cabeça na- aqui. Então, assim, é óbvio que vai mexer com isso, Claro. né? Claro. Então, minimizar o estresse do dia a dia é uma das formas que a gente tem de melhorar a recuperação do atleta, diminuir a carga sobre ele. Sim. Então, eu peço muito para os meus atletas para que eles tenham um parceiro, por exemplo. Um atleta solteiro é um atleta, às vezes, meio complicado, porque ele está em busca de alguém, né? Está em busca de alguém. Um atleta profissional em busca de alguém é complicado, porque às vezes ele não vai dormir direito. Se ele não dormir várias vezes, Sim. o treino de amanhã já foi. Aham. Então, esse atleta profissional, se ele não tiver uma vida mais regrada, mais em paz, vai prejudicar muito o que acontece com ele de performance. Sim. E isso é complicado. Tem atleta que terminou com a namorada na semana da prova. Ele já não dorme direito, não Sim. recupera direito. Aquele né, rolo. Gerson? Então, tem a parte emocional que é muito importante. E mesmo dentro da prova. Sim. Quando o atleta ele faz um trabalho com um psicólogo do esporte, muitas vezes o psicólogo consegue fazer exercícios de reequilíbrio emocional, né? que eles chamam muito de força mental. Né? E, por exemplo, às vezes, sei lá, o atleta ele planejou que a natação dele ia ser em X tempo e ele ia sair com X atletas ali. Aí acabou, ele saiu da natação e viu que o tempo dele está pior e que aqueles atletas que ele estava esperando já foram embora. Tem gente que vai, eu vou atrás. Tem gente que vai, nossa, a prova acabou aqui. Sim. Né? Sim. Sim. Então, um outro exemplo aqui fácil, trabalhava com um atleta amador, era fisiologista dele, né? E ele queria vaga para o Havaí de qualquer jeito. Daí, ok, né? E ele estava postando isso em rede social pra caramba, então ele estava se cobrando e pedindo para o universo cobrar ele dele também, né? Sim. Acho que é um grande erro fazer isso. E aí ele veio aqui para Florianópolis. Largou, nadou bem e tal, pedalou. Aí a primeira volta do pedal não foi no tempo que ele gostaria. Ele disse que ele desidratou. Chegou aqui onde tem a pizzaria aqui, né? Lá fora, na saída ali. Ele virou o bike para dentro do bike e abandonou a prova. Acabou a prova. Olha só. Só que o pior, eu gritei, eu vi ele fazendo isso. Então
Então eu vi ele fazendo isso, eu gritei ele de longe, ele olhou para trás, não me viu, ele não treinava comigo, tem o treinador, e ele foi embora. Eu falei, vou mandar um áudio, se em 10 minutos ele me responder, ele mesmo. Eu mandei, infelizmente ele respondeu. O pior de tudo é que ele se lesionou um pouco tempo depois, e nunca mais ele fez um realmente. Nossa, olha só. E aquela talvez seria a última prova dele. Tá, que coisa. Então essa questão da autocobrança, da exposição em rede social, a rede social pressiona muito as pessoas hoje em dia, né? Porque todo mundo quer, até essa disparada do doping está muito associada à rede social, porque todo mundo quer estar no pódio, todo mundo quer ter vaga, todo mundo quer ir para o Havaí, todo mundo quer ir para o Mundial, XPTO. Então as pessoas estão fazendo elas estão passando do ponto, né? Sem necessidade. E eu vejo que não é nem as redes sociais, foi o que a gente falou, os próprios colegas da assessoria ficam, e aí, quando é seu Ironman? E aí, quando que é não sei o quê? Aí você vai pra uma prova, e aí, vai ter pódio, né? E, né, cada um, já basta a cobrança interna. Eu queria perguntar uma coisa também, outro dia eu estava numa conversa com os colegas ali do treino, e um deles me perguntou assim, Thaís, até que idade eu posso melhorar no treino? Eu falei, não sei responder, mas eu sei uma pessoa que pode responder. Existe um platô, assim, tipo, até uma certa idade, daqui pra frente você não melhora, só a ladeira abaixo? Pois é. Não piorando, pelo menos, né? Não caindo ladeira abaixo. Menos com 10 anos pra cima. A gente tem algumas questões envolvidas com isso. Primeiro que isso é quase impossível responder isso. Nem eu, nem ninguém no mundo talvez consiga responder isso. A gente sabe o seguinte, por exemplo, se eu pensar no motor do corpo para endurance, que é o VO2 máximo. O maior VO2 máximo da vida, se a pessoa treina sempre, ela vai ter por volta dos 20 anos de idade. O maior é uns 20. Tipo, nossa, já foi. Faz tempo! Estou fazendo conta aqui. Porém, dos 20 aos 30, ela pode melhorar um pouco e fazer uma manutenção. Tende a ser o quê? Dos 30 aos 40 para frente, esse VO2 máximo tende a cair. Dos 30 aos 40, tá. E a partir dos 40 ele só cai. Piorou. Né? Então, o nosso motor ele vai ficando um pouco mais fraco ao longo dos anos. Só que, é só o VO2 máximo que determina a performance? Não. Então, existem os tais limiares fisiológicos, limiar 1 e limiar 2, que são questões submáximas. Que eles são mais enzimáticos, metabólicos, do que de potência mesmo, como o VO2 é. Então, vai depender de alguns contextos. Por exemplo, uma pessoa começou a treinar com 40 anos, ela vai melhorar por muito tempo. Porque ela nunca adaptou. Então, se ela está treinando ano a ano, ela está gerando mais adaptação. E os limiares dela podem subindo. Ela pode, às vezes, depois de 4, 5 anos, ter a melhor performance da vida dela. Com 45 anos, por exemplo, poderia ser com 50. Né? Porque ela nunca treinou e, de repente, começou a treinar, então ela vai melhorar pra caramba. Mesmo estando ali com 40, 45, 50, 55 anos. Então, não dá para estimar uma idade. Né? Por exemplo, a pessoa que treina há 20 anos, ela pode melhorar? Pode. Às vezes mudando o estímulo que ela faz, a forma que faz, melhora. Sim. Né? E falando na questão do doping, assim, o quanto que esses hormônios, qual a diferença que ele vai fazer se a pessoa começar a se dopar, por exemplo? Ele vai ter uma melhora muito maior do que uma pessoa que não está fazendo nada, isso depende da dosagem de hormônio. Você sabe um só para a gente ter uma ideia. Obviamente depende do que a pessoa tomar e tudo mais. Mas se a pessoa usar testosterona e não fizer nada, depois de um certo tempo ela já tem mais massa muscular do que esse. Isso. Olha. É desse jeito. Sim. Né? Tem estudo mostrando isso. Para a gente ver como o negócio é potente. Né? Então eu conheço gente, por exemplo, que fazia meio Ironman para 4 horas e 40, 4 horas e 30. E o cara tá ficando mais velho. E cada vez melhor. E de repente o cara tá fazendo para 4 horas e 20, de repente 4 horas e 15, de repente quase ganhando prova. É no mínimo estranho. Sim. Né?
é no mínimo estranho. Dá pra falar, se a pessoa afirmar, se a pessoa tá se dopando, não dá. Não dá pra falar isso de ninguém, né? A não ser que a pessoa seja pega no antidoping. Mas esses saltos de performance, mesmo com pessoas muito treinadas, é estranho. Sim. Não é nada normal. As pessoas não sabem, mas existe um rastreio de atletas, de performance de atletas. Olha só. E quando existem esses saltos de performance, quem Já faz o entra no rastreio radar. já entra no radar. Essa pessoa provavelmente vai ser testada uma hora ou outra. Isso é bacana. Claro. Então, isso existe. Sim. Né? E não fica só aquela coisa assim, tá falando mal da pessoa X, Y, Z e tal. Não, existe um salto de performance, que não é nada normal. No mínimo, essa pessoa precisa ser estudada. Né? Meu Deus, é um caso. Gostaria eu que os meus atletas profissionais dessem esses saltos de Esse performance. salto, né? Só com treinamento, que né? as pessoas estão fazendo por aí, que os amadores estão fazendo. Então, fica difícil competir assim. Eu até falei hoje que eu acho assim que as provas deveriam abrir uma categoria para as pessoas que tomam alguma coisa, porque daí fica justo. Os que tomam alguma coisa competem com os que tomam, quem não toma, quem tá limpo, compete com quem tá limpo, pronto. Sabe qual é o problema? Cada um é dono de si. Eu admiro muito os atletas de fisiculturismo. Eu também, puta coragem. Que admitem, né? Não só que admite, mas a coragem também, né? Isso, O pronto. cara já fala assim, minha testosterona é 5.000. Sim. Ele fala com orgulho, minha testosterona é 5.000. 5.000 bate no peito. Feliz da vida. Ele vai morrer antes dos 40 anos, mas assim, minha testosterona é 5.000. E o cara da endurance, na corrida, no ciclismo, no triatlo, eu não. Não uso nada. Não uso, Não, que treino, então, que é chá de eu selinho, acho que é que- chá de treino, tal. Bom, é o que a gente estava discutindo com a Ana hoje no outro podcast. Não se discute que cada um faz a sua escolha, né? Mas se a gente vai fazer essa escolha e participar de uma competição onde isso é proibido, aí virou uma coisa diferente, né? Que não é uma escolha pessoal, mas E é uma assim, coisa comum. A grande, como é que eu vou dizer, assim, eu e a Thaís, a gente conversou um monte sobre isso, né? Porque isso eu participo de provas assim há muitos anos e assim, gente, eu não uso nada, eu vejo o meu condicionamento, cada vez eu tô mais devagarinha, cada vez eu faço um Ironman com mais tempo, mas tô ali de boa. E eu vejo gente que de repente, do nada, melhora 1 hora, 1h30, né? Então assim, é desonestidade e chateia a gente que está na prova, né? Não vou ganhar nada, nunca ganhei nada, não vou ganhar nada. Mas assim, assusta e me assusta também como professora de educação física, profissional da saúde, a quantidade que está acontecendo, na proporção da quantidade que está acontecendo nos atletas amadores. A gente tem um ponto. Alguns médicos ruins, maus, eles normalizaram o uso de hormônio. Isso viralizou no Brasil inteiro. Sim. Eu recebo gente do Brasil inteiro, assim, lá em São Paulo. Do Brasil inteiro mesmo. Em qualquer lugar do país, a mulher vai na gineco, a testosterona está baixa, chip com reposição. Coisa que não existe já. Gel né? para reposição. Pra mulher. E o da mulher é baixo. É baixo. Um exemplo. É o normal. Né? Um exemplo. Eu, minha esposa e minha filha fizemos exame de sangue faz uma semana. A testosterona da minha esposa, que não é atleta, a esposa faz exercício para saúde. Não é atleta, nunca foi atleta. É bem maior, sem usar nada, mas é bem maior do que da Mariana, que é atleta profissional. Ou seja, né? E minha esposa não toma um remédio. No máximo uma gotinha da homeopatia. Sim. Então, assim, vai estar baixo? Vai estar baixo. E é o normal da pessoa. Mas é como tu falou, essa medicina, eu não lembro agora a palavra que eles chamam. Esportiva? Não é a medicina esportiva, essa medicina do envelhecimento, Anti-envelhecimento, anti-envelhecimento, normalizou de que isso
de que, entendeu? Tudo bem, né? De que, sim, fala-se muito, muito, muito sobre os benefícios, que a gente não vai dizer que não existem, existem, mas não se fala nas consequências. Está tão claro isso hoje que as sociedades brasileiras médicas, algumas Exatamente. se posicionaram contra, várias delas, e o Conselho Federal de Medicina Houve uma foi proibição. obrigado, ele sempre foi, né? Aham. Mas eles soltaram uma normativa de que, se você estiver prescrevendo aí aleatoriamente o que não deve prescrever, o que não tem comprovação científica que seja benéfico e seguro para as pessoas, você vai responder judicialmente por isso. Sim. E aí, obviamente, vai parar quem prescreve? Não. Pois é, isso que eu ia, essa pergunta que eu ia te fazer. Tu acha que isso vai fazer algum tipo de mudança? Porque eu acho que só vai mudar a maneira que eles vão ter de razão para prescrever. O ponto é o seguinte, se vai 10 pessoas lá, nesse médico, nessa médica, talvez 4 não saibam que estão fazendo algo que não deveriam fazer. Quando essas pessoas começarem a ter os efeitos colaterais negativos, hoje, com essa divulgação toda, talvez elas denunciem essa pessoa. Os que estão lá procurando por isso nunca vão denunciar. Então aí a denúncia fica mais fácil, de coibir o contexto todo, mas ainda é um contexto difícil. E assim, dentro de tudo isso, as pessoas são adultas. Cada um faz com o seu corpo o que você quiser. O problema é quando elas competem contra os nossos implantes. Exatamente. E é difícil também porque, assim, o cara amador, às vezes, ele olha e fala assim, porra, eu faço tudo que aquele cara faz e não chego naquele cara nunca. Isso vai criando uma frustração. E tirando também o doping de lado, uma última pergunta que nós estamos... Nós estamos no horário. Ô Gerson, explica pra gente assim, por que os atletas profissionais se destacam tão bem e os amadores não conseguem chegar nesse nível, né? Mesmo que fizesse o mesmo treino, não sei nem se os amadores conseguem fazer o mesmo tipo de treino, né? Mas existe uma diferença genética aí, né? Existe a tal da predisposição genética, né, que algumas pessoas teimam em negar, né? Mas tem pessoas que nasceram para ser de longa duração e tem pessoas que não nasceram para isso. Então, é o tal do talento, né? E quando esse talento encontra treino, ele se destaca de uma forma que ele vira um atleta profissional. E às vezes alguma de vocês foi atleta profissional de alguma coisa? Não. Mas às vezes a gente tem algum talento genético que poderia nos ajudar a ser atleta profissional em alguma coisa que a gente nunca teve contato. Então, eu sempre falo isso, que o atleta olímpico é aquele cara, ou atleta de alta performance, é aquela pessoa que tem essa predisposição genética e acabou se encontrando no lugar certo, com o treino certo, assim por diante. Estímulos, né? E aqueles atletas fora da curva, brinca assim que, essa pessoa, tivesse qualquer treinador, ela seria o que for, né? Sim. Porque é tanto talento que ela chegaria numa alta performance só treinando sozinha. Jéssica, tu pode falar nomes, tipo, amanhã, o que tu tens de Meu atletas? Pode? Mariana, A gente sabe, né? Amanhã a gente não fica aqui na bolsa da assessora da Mariana, né? Eu estou com 3 atletas profissionais. Um deles é um segredo. Que sacanagem! Mas é o Fernando Toldi, né? Eu trabalho com ele desde o ano passado, a Mariana Andrade. E outra pessoa. Sim, segredo. Poxa vida! nós vamos saber amanhã quem é esse segredo? É o Orion. Acho que é. Nós vamos saber amanhã quem é esse? Espero que sim. É a estreia dele, isso ou não? Olha! A gente não sabe se é ele ou ela. O Gerson, amanhã é o Gerson, amanhã quem é? Qual a primeira letra do nome, né? Dá uma Fazer dica aí. Ah, legal, gente. Amanhã a gente descobre. Porque Saberemos. faz parte da estratégia, não? Sim. Não divulgar Por toda essa... por questão estratégica. Sim. Estratégia. Sim. Então, assim, o Toad e a Mariana todo mundo sabe treinando comigo. Então, e
E esse terceiro elemento, Não queria falar nada, mas sou eu. Saiba eu espero que amanhã ele fique em evidência, Legal. sem ninguém esperar que isso aconteça. Que legal. Legal. Teremos uma surpresa. Ah, nós vamos amanhã. ficar- a gente está torcendo para essa surpresa. Sim, Agora. já estamos. Gerson, a gente quer te agradecer que dentro dessa correria aí que você tem de trabalho no Ironman, você veio conversar com a gente. Muito A obrigada. gente tá feliz demais por E isso. se sente honrada por isso. E eu acho que a gente tem assunto aí para quantos podcasts ainda? Meu Deus. Vários. Não, pro Gerson a gente podia gravar mais um 5. Aham. Então você já tá na lista para mais alguns assuntos aí, tá? Muito Se tiver obrigada. Floripa, estou por aí. Obrigada. Obrigado. Ô Gerson, desculpa, mas pode falar. É que eu quero que você fale onde é que o pessoal pode te encontrar, né? Ler seus posts, ou até fazer testes contigo. Comprar o teu livro, né, que tá pra sair. Se inscrever primeiro. Mas no Instagram eu tô no gersonleite.phd, né? Eu tenho um canal no YouTube que não tô colocando muita coisa há um bom tempo, mas quero voltar em breve com ele lá, colocar mais conteúdo. Estou em São Paulo, né, na capital mesmo, trabalhando numa clínica chamada Esporte, e lá recebo os atletas de vários lugares do Brasil. Como é o nome da clínica? Esporte. Tem no Instagram dela? Tem no Instagram, que é Instituto Esporte com S, né? Aham. Uma das sócias é a Fabiana Muri, do Salto do Bar, Olha que legal. uma das sócias lá, né? Da Esporte. E eu recebo os atletas por lá, então são bem-vindos, é um lugar que faz sucesso nesse lugar. Legal, a gente quer te presentear aqui com uma lembrancinha. Uma canequinha nossa, pra uma você, canequinha uma de bolachinha que você tá café, morrendo de fome, coitada, nem almoçou. uma bolachinha, uma sobremesa. Obrigado. Obrigada, Gerson. É isso aí, galera, né? Obrigada a quem assistiu a gente. Para nos encontrar, TPM Podcast no Spotify e no YouTube. Isso, e no Instagram, @TPM _ o podcast. Sigam a gente, compartilhem, Toca no sininho, escreva, comenta, manda pra todo mundo aí. Para o nosso canal crescer. Valeu, gente. galera. Obrigadão. Obrigada.